né? E nós vamos falar agora da diferença entre duas metodologias básicas. Nesse treinamento nós vamos focar no PDCA, que é a metodologia tratada pelo Falcone dentro do GRD, né? Mas eu queria fazer um comparativo com o Six Sigma, que é uma metodologia também de gestão de processos, e algumas pessoas geralmente têm algumas dúvidas quanto à utilização das duas metodologias. As duas metodologias, na verdade, elas são bem similares e elas tratam a gestão de processos, a solução de problemas, de formas bem similares. Elas têm as mesmas etapas, elas variam em algumas ferramentas ou outras, sendo no Six Sigma a gente trabalha com o DMAIC, né? O DMAIC ele vai para um viés bem mais estatístico, mas que dentro do PDCA isso também pode ser incorporado, principalmente na análise de fenômeno e análise de processo, que são duas etapas que a gente vai falar mais um pouco para frente. Mas, basicamente, o PDCA ele significa Plan, Do, Check e Act, né? E o DMAIC significa definir, mensurar, analisar, implementar e controlar. Dentro dessas etapas, o Plan do PDCA, a parte do P, ele é dividido em 4 etapas: identificação do problema, análise de fenômeno, análise de processo e o plano de ação. Essas 4 etapas, elas coincidem com a execução das 4 primeiras etapas do DMAIC, né? Que é definir, mensurar, analisar e implementar. Sendo que o implementar ele engloba tanto a parte do plano de ação quanto a parte de execução do PDCA. Então elas acabam sendo congruentes aí. E a etapa de controlar do DMAIC, ela acaba abarcando tanto a parte do check quanto do act do PDCA. Então só para a gente ter uma noção que são metodologias similares, mas a gente vai focar um pouquinho mais no PDCA. A gente vai citar o DMAIC um pouquinho mais para frente, mas o nosso foco prioritário será em cima do PDCA. Tendo em vista que eu vou basear minha gestão de processos no PDCA, uma parte interessante de se analisar, que eu comentei, é a parte do bom planejamento. Se fazer um bom planejamento num projeto, muitas das vezes é visto como uma perda de tempo, mas principalmente porque no Brasil a gente tem uma cultura de querer já ver o problema e já partir para a solução. Mas quando a gente vê o problema e já parte para a solução, a gente acaba ficando como a parte de cima aqui, um projeto com baixo planejamento. Eu gasto pouco tempo com planejamento, a execução é basicamente a mesma, mas eu gasto muito mais tempo checando e agindo corretivamente naquilo que não deu certo. Então, se eu consigo fazer um projeto com um bom planejamento e eu dedico um pouco mais de tempo e esforço no meu planejamento, a execução acaba sendo a mesma, mas a etapa de checagem e ação corretiva acabam sendo menores. Não que elas não vão existir, né? Mas elas acabam sendo bem mais enxutas. E a gente vê isso na prática com projetos que têm um foco bom no planejamento e aqueles outros projetos em que a equipe decide dar uma avançada um pouco mais rápida, pular algumas etapas que são cruciais. Então eu deixo aqui a ressalva da importância da etapa do planejamento. E dentro do PDCA, a gente tem uma segunda metodologia que é o SDCA. A única coisa que muda é que o P é de plan, de planejar, o S é de standard, né, de padronizar. E o SDCA é uma metodologia usada para manutenção dos resultados. Dentro do GRD, né, eu tenho aquele ciclo de melhoria do resultado, estabilização do resultado. Melhora o resultado, estabiliza o resultado. E existem dentro dessas duas metodologias, que em conjunto formam o GRD, o PDCA e o SDCA, duas formas de estabelecer metas, né? Metas para melhoria e metas para manutenção. E essas metas elas devem ser colocadas no momento certo. Se eu tenho um processo, por exemplo, com uma alta variabilidade, que eu não consigo identificar a causa do meu problema, provavelmente eu devo começar com um projeto de padronização, um SDCA, né? Quando eu falo um projeto com alta variabilidade lá dentro do DMAIC, né? Um projeto com um desvio padrão alto, eu não tenho uma constância nos resultados. E a partir do momento que eu aplico um SDCA, um projeto de padronização, eu estabilizo os meus resultados para depois eu conseguir vir com o PDCA e alavancar os meus resultados. O SDCA e o PDCA eles podem ser utilizados de duas formas, né? Eles podem ser utilizados como um MASP, que é um método de análise e solução de problemas, que é quando eu tenho um problema ruim. O meu problema ruim, ele nada mais é do que eu estar num patamar e eu descer esse patamar e querer retornar ao patamar que eu já estava. Lembrando que o problema é a diferença entre a minha meta e o meu objetivo. E se esse meu objetivo eu já estiver colocando ele acima do patamar que eu já estou, aí eu passo a ser um problema bom, né? Eu já venho num patamar adequado e quero subir ainda mais. Isso passa a ser um problema bom. E para esse tipo de problema eu trabalho com Kaizen, que significa melhoria contínua. Então eu tenho os MASPs para os problemas ruins, que eu uso o SDCA para estabilização dos resultados, ou utilizo o PDCA para voltar para o patamar que eu já estava. E eu tenho os Kaizens, que são
projetos para solucionar problemas bons, que eu uso o PDCA para alavancar para um patamar que eu nunca estive antes. Eu utilizo o SDCA para manter esse novo padrão, para não voltar a descer e ter o meu resultado parecendo um gráfico de serrote, né? E a utilização das ferramentas em cada um desses momentos, eles podem variar, né? Os MASPs, eles são utilizados, como eu já disse, quando tem um problema ruim, mas os Kaizens, eles são utilizados quando tem um problema bom. E eu faço sucessivos Kaizens, como o nome mesmo já diz, são melhorias contínuas. Então, eu faço um Kaizen, melhoro um pouco, faço mais um Kaizen, melhoro mais um pouco. Só que a partir do momento que eu vou executando vários Kaizens, a cada Kaizen que eu executo, a lacuna da minha meta que eu consigo, a lacuna do meu gap que eu consigo abarcar dentro do meu projeto de melhoria, ele se vai reduzindo, né? Então, no primeiro momento eu consigo um ganho de 10, no segundo momento um ganho de 6, no terceiro momento um ganho de 3, porque à medida que eu vou melhorando o processo, eu vou reduzindo as oportunidades de melhoria. E chega um momento em que não compensa mais eu fazer um Kaizen, porque eu já venho desenvolvendo o meu processo de tal forma ao longo de anos ou de um período satisfatório que a melhoria, o esforço para eu fazer uma melhoria vai ser maior do que o ganho da própria melhoria. Então, quando se chega nesse momento, a gente não faz nem o MASP nem o Kaizen, a gente faz um terceiro tipo de projeto, que é o Kaikaku, que é um projeto de investimento. Se eu tenho 2 máquinas e melhorei e alavanquei a produtividade delas, então eu vou passar para uma terceira máquina, por exemplo. E aí, esse tipo de projeto a gente já não utiliza mais. A gente não utiliza mais a parte de gestão de processos, a gente já vai partir para a gestão de projetos, né? Que aí muda um pouquinho as metodologias.